Salve os irmãos com uma boa noite de salvação. Eu venho falar sobre algo que está acontecendo agora na atualidade. Uma grande perseguição contra a Igreja de Jesus, que estão aí até no Senado criando leis contra a Igreja, porque você sabe que a Igreja somos nós, e nós que somos a Igreja, a gente tem que estar sobre a obediência aos nossos líderes, aos nossos pastores, porque se a gente crê em Deus, a fé, e obedece a Deus, a qual a gente não vê, como é que a gente não vai obedecer ao nosso líder, que a gente está vendo? Quer dizer, se a gente não consegue amar os nossos líderes, os nossos pastores, como é que a gente vai amar Deus que a gente não vê? Aí começa por aí, né? Quer dizer, que existe dois tipos de cristão, que é o cristão que vai subir no arrebatamento, a igreja, né? Dois tipos de igreja. A igreja que vai subir no arrebatamento da igreja e a igreja que vai viver a grande tribulação. Dois tipos de pessoas, quer dizer, porque existe aquela igreja que ela estão pregando a palavra de Deus para que as pessoas obedeçam a palavra de Deus, que as pessoas venham comer o melhor dessa terra, para que Jesus venha se manifestar na vida dessa pessoa, porque essa pessoa está procurando obedecer a palavra de Deus, colocar em prática na sua vida. Não é simplesmente pregar, falar da Bíblia. O grupo que vai subir no arrebatamento é o grupo de pessoas que estão se preocupando em obedecer a palavra de Deus, obedecer aquilo que o seu líder, o seu bispo, o seu apóstolo, o seu pastor está ensinando na palavra de Deus. Quer dizer, eles estão colocando em prática e eles estão sendo abençoados. Isso é, estão sendo curados, estão sendo prósperos, quer dizer, estão largando o pecado, largando a imoralidade. Tem homens sexuais que são libertos e voltam a ser homem normal. Quer dizer, pessoas que são libertas por Jesus, que demonstra ali o testemunho dessas pessoas, a qual elas estão vivendo a palavra de Deus, aquilo que Jesus fala nos seus mandamentos, que aqueles que obedecem ao mandamento de Deus, esses que são, quer dizer, amados do Pai, como está lá em João 14:20, quer dizer, que aqueles que obedecem os mandamentos, esses que vão subir no arrebatamento, os que obedecem os mandamentos de Deus, aqueles que estão ali ouvindo a palavra e colocando em prática. Mas aí tem um segundo grupo da igreja também, é aquela que vai viver o tempo da tribulação, que é as igrejas que estão nas doutrinas de homem, que estão aprendendo a Bíblia nas escolas dominicais, no sentido de o quê? Um afrontar o outro no debate bíblico, como uma briga de galo. Quer dizer, isso tem fedido as narinas de Deus. Deus tem... Eu acredito, viu, que até a oração dessas pessoas não está sendo agradável diante de Deus. Porque se torna uma coisa muito suja, porque eu tiro por mim, que eu tenho experiência com relação a isso. Quando eu era um religioso, a gente que somos obreiros, diáconos, às vezes a gente ficava em guerra um com o outro, porque um queria mostrar, conhecer mais a Bíblia do que o outro, um querer reprovar o outro. No sistema bíblico, eles poderiam estar em comunhão com Deus, eles poderiam viver uma vida santa, mas não estão nem aí para obedecer a palavra de Deus. Só estão se preocupando em aprender a Bíblia para exercer um cargo na igreja, um cargo eclesiástico, quer dizer, um cargo do ciclo de oração, ou um cargo de pastor, de evangelho. Quer dizer, eles estão preocupados em conhecer a Bíblia nos estudos bíblicos, nas teologias, no sentido de fazer uma carreira no evangelho. Quer dizer,
Esse é o segundo grupo, esse é o grupo que vai passar pela grande tribulação. Porque como eles usam a Bíblia para, no caso assim, mostrar um conhecer mais do que o outro, o que é que eles fazem? Ele abajula as pessoas por motivo de interesse. Se você é uma pessoa que está bem lá, que a sua família está tudo bem, eles vão procurar estar com você, procurar estar ali no meio da sua família. Se você é uma pessoa que faz parte de outra igreja, ele vai procurar fazer amizade com você. Por quê? Porque eles são abajuladores por motivo do interesse. Quer dizer, eles estão sempre procurando um cargo, uma posição a mais. Eles estão sempre procurando o quê? Reprovar as pessoas no debate bíblico com relação a essa briga de galo. E o sentido dele é trazer a pessoa para a religião dele. As coisas que aconteceram no passado, que está lá em Mateus 23, está acontecendo novamente. Só não vê quem não quer. Você não vê quando Jesus curou o cego e Jesus cuspiu no chão. Vê só, cuspiu. Isso para você é heresia. Você não vai chegar no céu, porque você não vai entender as coisas do Espírito Santo. Jesus cuspiu no chão, com o dedo fez lodo, vê que coisa nojenta. Fez lodo e colocou nos olhos do cego e mandou ele no tanque lavar. Quer dizer, vocês pregam isso todo dia. Vocês pregam isso todo dia, na escola dominical, nos cultos. Mas quando você vê Deus usar um homem de Deus, não precisa nem cuspir no chão. Só abaixa o homem de Deus, pegar um copo d'água e aspergir a pessoa. Aí você diz que não é de Deus. Quer dizer, Jesus fez coisas absurdas, porque a gente que somos servos de Deus é difícil até de entender as coisas do Espírito de Deus. Porque quando a gente recebe o Espírito Santo, que é o espírito da religiosidade, das doutrinas de homem, que é o espírito do mundo, sai da nossa vida, a gente começa a compreender a maneira que o Espírito Santo trabalha. Porque você já se viu cuspir no chão, fazer lodo, ver que coisa nojenta, e colocar nos olhos do cego e mandar ele lavar. E você vê o que os fariseus, que são o mesmo tipo de pessoas dessas aí que estão nesse debate bíblico, eles disseram o quê? Eles disseram que Jesus era um charlatão, um fanático, que ele era um louco, quer dizer, e que o cego nunca foi cego. Quer dizer, as mesmas coisas vocês dizem quando acontece um milagre do Espírito Santo. Como é que vocês vão subir no arrebatamento? Vocês vão ter que ser provados na grande tribulação para ver se tem algum trigo no meio de vocês. Que eu acho difícil ter um trigo, viu? Eu acho difícil, mas o Espírito Santo pode enxergar, porque os meus olhos não são os olhos de Deus, né? Mas eu acho difícil ter um trigo no meio de vocês. Porque teve uma vez que eu tive uma revelação, quando eu estava como diácono da igreja, que Deus me mostrou uma peneira e o joio estava grosso no meio dos religiosos. Quer dizer, que Deus me mostrou várias vezes para eu sair daquele meio. Por quê? Eu estava sendo sufocado, porque quando o trigo está no meio do joio, ele fica sufocado. E eu tive várias revelações. Quer dizer, o joio estava grosso. O grosso, e a peneira balançava assim, o joio estava grosso. Quer dizer, a briga por poder, por posição. Quer dizer, eles botam o pé para um irmão cair, no sentido de tomar a vaga daquele irmão. Ele faz as coisas nas escondidas, achando que Deus não está vendo. Quer dizer, são essas coisas que vai fazer com que os religiosos vivam os 7 anos de tribulação. Aí Deus vai ver quem verdadeiramente é trigo ou é joio. Porque agora eles não estão pregando a palavra, eles estão escondendo a palavra, como se eles escondem a palavra no sentido assim. Um exemplo, eles acham que eles vão subir no arrebatamento, mas eles vão rasgar a boca, porque eles vão ficar, quer dizer, aqui na terra para a grande tribulação. Aí eles vão ver, porque eles poderiam estar anunciando com relação ao anticristo, com relação à palavra de Deus, mas não. Quando se fala em espírito, em manifestação de demônios, eles dizem, não, porque para falar de Deus, você quer dizer, porque se aquele espírito está dentro dele, tu acha que ele vai falar
com relação aos demônios, se é o próprio Espírito. Já imaginou uma pessoa religiosa, tá ali com a pombagira, falando na boca daquela pessoa, tu acha que ela vai falar? Porque os demônios, eles são unidos, minha gente. Você acha que ele vai falar do Exu Caveira ou de qualquer outro demônio? Jamais, ele vai falar só do céu. Porque o sentido do diabo é querer que as pessoas acreditem que o diabo não existe. Que é uma invenção dos homens, o diabo, o livro do Apocalipse. Quer dizer, esse espírito que está dentro dele, jamais ele vai orar para expulsar o demônio. Você não vai ver no meio dos religiosos uma pessoa manifesta com o demônio. Por quê? Porque os demônios estão dentro dos obreiros que estão à frente da igreja, no meio dos religiosos. A gente só vai saber, eles só vão cair a escama dos olhos dele, porque eles estão sendo enganados por Satanás. Nem eles mesmos sabem. Eles não sabem. Porque existem dois tipos de anticristo, que vários anticristos é a pessoa ser contra Deus. Quer dizer, é aqueles que manifestam a sua posição como Lula, outras pessoas aí, ou Hitler, os anticristos que vem surgindo, né, no decorrer do tempo, né? A Dilma é outra anticristo. E você vê, esses anticristos que são pessoas contra Deus, mas esses aí que estão sendo usados pelo diabo, que estão no altar, eles não sabem, quer dizer, que eles estão sendo usados pelo diabo. Só vai cair a ficha na cabeça dele quando acontecer o arrebatamento, que eles ficarem, porque ele vai ver que o líder dele ensinou o costume de homens, andar segundo conceitos de homens. Quer dizer, eles vão saber que eles foram enganados, não pelo seu pastor, mas sim pelo diabo, porque o seu pastor também está sendo enganado, pelo capa preta, e muitas pessoas sendo batizadas com esses demônios nojentos, falando em língua, você vê que não acontece nada no meio deles. Cada dia é uma vida desgraçada, derrotada. E a função dele é perseguir os ungidos. É perseguir pessoas que estão pregando a palavra de Deus, perseguir pastores de outras denominações e abajular as pessoas do mundo, com um sentido de interesse. Quer dizer, ele não quer falar a palavra de Deus para a pessoa do mundo, porque o diabo jamais vai querer que as pessoas se convertam. Eles passam dando a literatura às pessoas, porque é o costume religioso que eles têm. Mas o diabo está ali dentro dele no sentido de abajular as pessoas do mundo, para as pessoas do mundo vejam que ele é crente através da roupa que ele veste, através do seu paletó, que ele demonstra uma falsa santidade. Mas as pessoas estão vendo e estão achando que eles são santos. Quer dizer, que eles demonstram uma falsa santidade, e ele engana muitas pessoas, porque o diabo está enganando essas pessoas no meio dos religiosos. Mas após o arrebatamento, essas pessoas vão ficar aqui na terra e elas vão ser perseguidas contra o anticristo. O anticristo vai perseguir elas, vai procurar matar elas se elas não obedecer ao que o anticristo determinar. Se elas não colocarem o chip, elas vão ser mortas. Mas agora não. Agora elas estão escondendo o evangelho. Quer dizer, estão se escondendo no sentido, não, a gente vai ser arrebatado, vai subir todo mundo bonitinho. Mas eles se enganam, porque eles vão ter uma grande surpresa. E a surpresa vai ser no dia do arrebatamento, porque eles estão se omitindo de pregar a palavra de Deus, no sentido de que ele vai subir no arrebatamento e aquelas outras pessoas que estão sendo perseguidas, estão sendo defamadas, ministérios que estão sendo defamados, aquelas pessoas vão ficar. Mas é aquele povo que vai subir, e é vocês que vão ficar, porque eles estão perseguidos, porque eles estão falando a palavra de Deus, eles estão falando aquilo que o Espírito Santo está mandando, ele está fazendo o que o Espírito Santo está mandando, apesar que é difícil entender. A pessoa cuspir, molhar com lodo, colocar no lodo, é difícil a gente entender, mas se é o Espírito Santo, eles vão obedecer. Fiquem na paz, em nome de Jesus.